Um salve para os estudantes de plantão, meu nome é Ingrid e hoje a gente vai dar início à série de resumos sobre a SAI e o processo de enfermagem. Como eu havia falado lá no Instagram, eu vou dividir esse processo em alguns vídeos, tá bom? Para que fique de forma resumida, simples e clara e que a gente possa entender também os processos, né, etapa por etapa, fique mais fácil de compreender também. O processo de enfermagem, a SAI, não é um processo difícil, mas eu fiquei bem surpresa porque lá no Instagram eu levantei algumas enquetes e muitas pessoas afirmaram não ter domínio sobre esse processo. E, gente, é assim de obrigatoriedade no enfermeiro conhecer e saber isso, porque isso é o que vai nos diferenciar. Então, é um conhecimento que você precisa ter, você não pode ter dúvidas. Então, aqui é apenas um resumo, tá? Resumo é para você revisar, você refrescar a memória daquilo que você já sabe. Então, eu espero que vocês entendam, que vocês compreendam, tirem suas dúvidas, qualquer coisa deixem nos comentários, vamos interagir. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum resumo quando eu colocar aqui no canal. E também me segue lá no Instagram, enfermagem_resumida. Lá eu coloco foto dos resumos e em breve eu vou disponibilizar um drive com os conteúdos, então vai ser bem bacana. Então, antes de começar, eu quero falar um pouquinho com vocês. Não vou me prolongar, mas é necessário, porque é um assunto que, pela quantidade de pessoas que têm dificuldade, eu acho que é interessante esclarecer algumas coisas antes de começar. Então, hoje eu vou falar, né, sobre o processo mesmo, a SAI e o processo de enfermagem, a definição, de fato. Depois, no próximo vídeo, eu quero falar sobre o processo de enfermagem da Horta, de 1979. Aí você me pergunta, tá, mas por que eu preciso aprender desse sistema aí antigo e tudo mais, não é o que a gente utiliza, assim, entre aspas, hoje, né? Daí eu te falo, primeiro, você precisa entender o histórico, o contexto geral daquilo que você está aprendendo, o que você está estudando. Então, você consegue ter uma visão melhor, você precisa entender quais são os passos, né, que ocorreram para que o que a gente utiliza hoje, né, o como ela evoluiu para chegar até nos dias atuais. Então, assim, é uma referência antiga, mas que é a base para o nosso processo atual. Então, é muito importante. E também, além disso, cai muito em prova. Então, você precisa entender. E também quero falar nos próximos vídeos sobre o diagnóstico de enfermagem. NANDA, NIC, NOC, CIP, tudo certinho, porque às vezes na faculdade o professor ele não dá muita ênfase. E é importante você saber e você conhecer também, né, essas ferramentas que estão disponíveis. Porque não é nada do seu achismo. Eu acho que o paciente precisa desse procedimento. Eu acho, não, você não acha. Você tem realmente materiais, né, embasados cientificamente que nos auxiliam nessa trajetória. Então, e aí os próximos vídeos, em questão também de prática, né, que eu vou começar os meus estágios agora, tô no 8º semestre, agora eu vou ter uma vivência maior, e eu tô muito ansiosa, e aí a gente pode vir aqui conversar, fazer um bate-papo, eu vou mostrar meu rosto pela primeira vez aqui no canal, e aí a gente conversa, porque na teoria eu sei que é de um jeito, na prática é de outro, não deveria ser, mas realmente acontece, e aí a gente pode discutir aí essas experiências e saber como é que funciona, como a gente deve agir e tudo mais. Tá bom? Então, sem mais demanda, chega de falar. Vamos lá para o processo de enfermagem, a SAI. Eu utilizei como referência, tá bom? Esse manual de enfermagens para concurso e residência do professor Rômulo Passos. Ele é muito bom. Então, tá aí a indicação. Tá bom, mas aí você me pergunta, afinal de contas, qual a diferença entre SAI e o processo de enfermagem e tudo mais. Então, assim, pessoal, essa diferenciação, essa distinção, ela foi somente, né, imposta na resolução do COFEN de número 358/2009. Essa resolução aqui, meu bem, você grifa aí, porque é muito importante você saber, sério mesmo. Então, vamos lá. Qual a diferença, né, entre SAI, entre o processo de enfermagem? Não é tudo uma coisa só? Não, gente, não é. Então, essa resolução aqui, ela estabeleceu essa distinção. Então, vamos lá. A sistematização, né, da assistência de enfermagem, a SAI, ela é o que organiza o trabalho profissional quanto ao método, né, pessoal, instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Aqui,
eu coloquei pra vocês, né? Eu já vou ler aqui tudo certinho, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu quero falar também a respeito do que é a SAI e do que é o processo de enfermagem, qual a diferença dos dois. Vou falar um pouquinho quais são as competências privativas do enfermeiro, a do técnico de enfermagem auxiliar. E aí, a gente vai entender no decorrer do vídeo aí. Até por isso que eu quero separar, para que eu não venha misturar e o vídeo vai ficar um pouquinho comprido, porque o assunto pede mesmo. Então, vamos lá. A gente tem aqui que a SAI, ela vai fazer o quê? Ela vai organizar o trabalho, tudo bem? Então, assim, existem diversas formas de sistematizar, ou seja, organizar, ordenar a assistência, para tornar ela mais segura e também mais organizada. Então, por exemplo, o que seria? Os protocolos, organizar, né, a escala de funcionários diária, os fluxos, o processo de enfermagem, né, são formas de sistematizar, organizar a assistência de enfermagem. Então, até coloquei aqui, ó, SAI, organiza o trabalho pessoal quanto ao método, pessoal e instrumento. Beleza? E o processo de enfermagem, o que é? O processo de enfermagem é uma ferramenta metodológica. Ó, é um instrumento, já coloca aí, é um instrumento, né, que é utilizado para tornar a assistência de enfermagem sistemática. Então, ela é organizada em fases. Então, são passos que a gente deve seguir para sistematizar essa assistência. Então, qual é o objetivo dela? É orientar, né, o cuidado profissional de enfermagem, de promover a qualidade no cuidado prestado. Aí você me pergunta, tá, uma ferramenta metodológica, mas o que é método? Método é um termo que vem do grego e significa literalmente seguir um caminho para chegar a um fim. Então, você tem uma linha, você tem uma trajetória que ela é dividida, né, em etapas, né, que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, eu vou falar daqui a pouquinho, entre si, para o quê? Para nos orientar nessa caminhada do cuidado, na questão da na qualificação da assistência. Tudo bem? Então, a SAI organiza o trabalho e o processo de enfermagem, ele é um instrumento que vai nos ajudar a sistematizar essa assistência. Então, pessoal, o processo de enfermagem é uma atividade intelectual, né? Que quando realizada de maneira adequada, ela vai fazer o quê? Ela vai contribuir para o fortalecimento da nossa própria profissão enquanto ciência. Porque assim, a gente passa do cuidado empírico, aquele que é realizado pelo achismo ou intuição, essas coisas, né? Para o quê? Para o cuidado baseado em evidências. Então, esse trabalho intelectual é o que vai nortear o nosso raciocínio clínico e a tomada também de decisão diagnóstica, né? Que são os passos a seguir, de resultados e de intervenções. Então, a utilização dessa ferramenta possibilita a documentação dos dados relacionados às etapas do próprio processo. Então, vai favorecer o quê? Uma visibilidade das ações de enfermagem e, consequentemente, vai trazer o quê? Uma relevância na sociedade. Foi o que eu falei no início, é o que vai nos diferenciar enquanto enfermeiros, enquanto profissionais. Então, antes de caminhar aqui para o processo de enfermagem, para a gente finalizar, aqui quais são as competências privativas do enfermeiro no processo de enfermagem? O que são competências privativas, gente? São meios, né? Na verdade, são o processo de enfermagem, né? A competência mesmo, a ação que só o enfermeiro ele pode executar. O técnico auxiliar ele não pode. Isso aqui é uma competência que é destinada apenas ao enfermeiro. O que seria isso, né? O que seria elas? Os diagnósticos de enfermagem, apenas o enfermeiro pode fazer, e a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem, apenas o enfermeiro também pode fazer. Se cair numa prova, e o técnico auxiliar, ele pode diagnosticar? Não, ele não pode. Isso é uma competência apenas do enfermeiro. Aqui, de acordo com a lei número 7498 de 1986 e o decreto número 94406 de 1987, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, eles participam da execução do processo de enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, o técnico e o auxiliar, eles vão estar sempre presentes, eles vão estar ali, né, uma equipe, num trabalho democrático, multidisciplinar e tudo mais, mas esse tipo de competência diagnóstica e prescrição cabe apenas ao enfermeiro. Então, se cair na prova, você já sabe.
E também, gente, a questão da SAI e a implementação do processo de enfermagem, ela é obrigatória em qualquer ambiente, sendo ele público ou privado, em qualquer lugar onde ocorra o cuidado profissional de enfermagem, dá outras providências. Então, se cair numa questão, a SAI e o processo de enfermagem é só do ambiente público ou privado. Não, é dos dois. Tudo bem? Agora você já sabe. Então, agora a gente vai falar sobre o processo de enfermagem, né? Especificamente das 5 etapas, tá bom? Então, a gente já falou que a SAI organiza o trabalho e o processo de enfermagem, ele vai tornar a assistência de enfermagem sistemática, vai organizar essa assistência em etapas, né? Então, agora que você já sabe, agora a gente vai para o processo de enfermagem. Às vezes eu fico repetindo, gente, mas é porque realmente é necessário. Muitas pessoas têm dúvidas, então, para que isso fixe melhor na sua mente. Então, vamos lá. O processo de enfermagem, né, ele se divide em 5 etapas, que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Então, gente, essa questão do interdependente, ela é totalmente diferente de independência. Tá bom? Então, se ela é interdependente, entre, então ela é dependente entre elas. Então, essas 5 etapas que eu já vou falar para você, elas são relacionadas, elas são dependentes umas das outras e são recorrentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são essas 5 etapas? O histórico, que a gente pode ver também como investigação, coleta de dados e tal. Diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Então, a gente começa aqui pela investigação ou histórico, dependendo do livro que você for utilizar, você vai encontrar esses 2 termos, mas significa a mesma coisa. Então, quando a gente está no histórico, a gente realiza o quê? A coleta de dados. A coleta de dados, a gente vai fazer o quê, né? Vai obter informação sobre a pessoa, família, coletividade humana, sobre suas respostas, né? E nessa questão da investigação, na realização da coleta de dados, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma entrevista mesmo para investigar a situação de saúde do cliente ou da comunidade. A gente vai identificar os problemas, as necessidades de intervenções, né? E também o exame físico, né? Que no caso entrevista e o exame físico. Então, o exame físico, né? Que a gente já sabe que consiste na inspeção, palpação, percussão, ausculta, né? E também a gente precisa o quê? A gente necessita para isso, né? De conhecimento teórico e também habilidades técnicas apropriadas para a gente poder realizar esse processo, essa parte do processo, essa etapa. Então, na investigação, a gente vai fazer o quê? Uma entrevista e o exame físico. Então, a gente vai obter informação, tá bom? E o diagnóstico de enfermagem. Como funciona? O diagnóstico de enfermagem, a gente vai fazer a gente vai ter uma interpretação das demandas identificadas na investigação, né? Na etapa anterior, a gente vai ter o nosso julgamento clínico. Então, nessa fase, o enfermeiro analisa os dados coletados, né, e o estado de saúde do indivíduo através do quê? Da identificação, né, e avaliação de problemas de saúde presentes, né, ou em potencial, né, na etapa anterior na coleta de dados. Então, aqui a gente vai interpretar essas informações que foram coletadas e vai identificar, né, na investigação o que realmente, né, necessita esse paciente. Então, esses diagnósticos, eles não vão ser elaborados da sua mente, né, da sua cabeça, porque eu acho, não. Os diagnósticos, eles são elaborados de acordo com os protocolos da instituição, né, e os mais utilizados são NANDA e CIP, mas a gente tem o NIC, NOC, eu vou falar mais pra frente, não vou adentrar muito nisso pra gente não acabar perdendo tempo e não acabar confundindo a mente de vocês. Então, aqui no planejamento, nós temos a determinação dos resultados que se espera alcançar e as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas. Então, nós temos aqui, antigamente, né, a gente utilizava a questão das metas, né? Hoje, atualmente, é mais correto falar os resultados que se espera. Então, a gente tem a determinação dos resultados que se esperam alcançar, né? E das ações ou intervenções de enfermagens que nós iremos realizar. Então, a gente vai fazer o quê? De maneira específica, vai identificar as intervenções necessárias para alcançar
os resultados. Então, as intervenções elaboradas, elas devem ser direcionadas para alcançar os resultados esperados e prevenir também, resolver ou controlar, dependendo da situação, as alterações encontradas durante o histórico de enfermagem e diagnóstico de enfermagem. Então, de acordo com os problemas, de acordo com que você viu que aquele paciente precisa, você vai estabelecer, né, determinar os resultados que você espera com as ações que você já determinou nas etapas anteriores. E aqui nós temos a implementação da assistência, né, como quarto passo, quarta etapa. E aqui nós temos o que? A realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do planejamento. Então, ali, anteriormente, a gente queria ver o que? Os resultados, né? Ter, na verdade, os resultados que nós esperamos. E aqui nós vamos realizar, de fato, as ações ou intervenções. A gente vai colocar em prática, a gente vai implementar. Então, esse processo sistemático e contínuo, ele traz também aquela verificação de mudanças, né? Desculpa, gente, peraí. Houve um barulho aqui, eu moro em condomínio, então se vocês ouvirem algum barulho de fundo, me desculpa, mas não vai atrapalhar não. Então vamos lá. Então, a implementação, na verdade, ela trata-se da concretização do plano assistencial, né, gente? A gente vai pôr em prática, né? Vai realizar as ações ou intervenções determinadas na etapa do planejamento de enfermagem. Então, isso aí tá beleza. E a avaliação? A avaliação é o processo sistemático e contínuo de avaliação das ações realizadas e de verificação da necessidade de mudanças. Então, nós temos aqui a verificação de mudanças, tá? Então, isso aqui é muito importante. Você vai trazer um processo, como eu falei anteriormente, sistemático e contínuo da verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família, coletividade, em um determinado momento do processo saúde e doença. Para quê? Para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem elas alcançaram de fato, né, o resultado esperado. E verificação também da necessidade de mudanças, né, ou adaptações em alguma das etapas do processo de enfermagem. Você vai ver de fato como que está esse paciente, se ele está respondendo, quais são as respostas, se está dando certo, se não. Então, a partir daí, você já consegue ter um apanhado geral de como esse cuidado está interferindo, né, na saúde do paciente. E essa questão da evolução de enfermagem, né, essa avaliação do paciente, ela deve ser feita a cada 24 horas. Muitas das vezes a gente sabe que não é bem assim que funciona na prática, mas nós temos a teoria justamente para isso. A gente não tem que se importar com o que fulano faz ou o Beltrano faz, a gente tem que fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Apenas hoje foi para entender a diferença entre SAI e o processo de enfermagem, entender um pouquinho dessas etapas. No diagnóstico de enfermagem, eu vou dar mais exemplos, vou procurar trazer os livros aqui para vocês, na Nick Nock, para a gente poder observar melhor, ver alguns exemplos de fato, tá? Então a gente vai estender melhor. Eu acredito que os outros vídeos não serão tão longos quanto esse, mas é que foi necessário mesmo. Então qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Pra gente poder interagir. Não esquece de se inscrever, deixa aquele like, por favor, me incentiva muito se você gostou, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de fato. Um assunto tão esperado, foi muito pedido lá no Instagram. Eu fiquei, ai meu Deus, mas assim, eu tô repassando pra vocês aquilo que eu sei, que é muito importante. Eu espero que vocês coloquem em prática e busquem aprender cada vez mais. Então é isso, um beijo e até o próximo resumo.